Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Estamos aqui para a nossa convocação como igreja, como povo de Deus. Você que está aí no Facebook também é convidado a estar com a gente. Nós vamos, nesse momento, nos unirmos em oração e temos uma palavra do Senhor para trazer ao seu coração nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise. Então, nosso convite é que você compartilhe já esse vídeo, comece a compartilhar com as pessoas, para que outros também sejam abençoados pela palavra do Senhor, tá? Nós estamos aqui representando a Primeira Igreja Batista de Matelândia e temos uma palavra para o seu coração. O pessoal está entrando aí. Vai chamando o pessoal, nós estamos apenas ajustando aqui a parte. Vocês estão ouvindo bem? Tá ok? O áudio, o vídeo tá legal? Vai dar um retorno para a gente, por favor. Estamos tentando entrar. Desculpa. Estamos tentando entrar no Insta aqui para fazer a transmissão simultânea. Também no Instagram da igreja. Tá tudo certo, gente, com o áudio? Vocês estão vendo bem? Então vamos lá. Só um pouquinho. Tudo certo? Não, ainda não, só um pouquinho. Como é que vocês estão, gente? Tempos de acalmar o coração, mas ao mesmo tempo o coração quer ficar angustiado, né? E o Senhor tem falado com a gente sobre como viver esse tempo de crise. O Senhor tem nos direcionado a palavras vindas diretamente dEle para como a gente pode enfrentar esses dias maus, que a Bíblia às vezes menciona exatamente dessa forma. Então, comece a compartilhar esse vídeo agora já, e assim a gente vai alcançar muitas pessoas que acordaram talvez hoje angustiadas, pessoas que estão, algumas até desesperadas. Eu tenho recebido algumas mensagens e algumas pessoas estão realmente num grau de ansiedade, de angústia muito grande. Então essa palavra que a gente vai compartilhar do Senhor, provavelmente, sem dúvida, na verdade, vai acalmar o coração de todas essas pessoas, tá? Então tá tudo certo no áudio. Que bom, meus irmãos. Vamos nos unir agora, tá? Em oração. Tudo certo aí? 2 minutinhos, para cumprir o horário, 2 minutinhos, às 10 a gente começa então a nossa reflexão, nossa meditação, o nosso tempo. Importante, gente, nós nunca fizemos isso aqui juntos, né? A gente não tem ideia como é que vai ser, é uma experiência nova para nós também. A gente quer fazer desse momento um tempo de interação. Na medida do possível, queremos ouvir vocês, receber alguma mensagem, conversar um pouco com vocês, mas queremos ser breves, objetivos e ter um tempo realmente onde possamos nos derramar diante do Senhor. Amém. Meditar na palavra, aprender alguma coisa na palavra, mas também orarmos juntos e levantar um clamor, que seja realmente um clamor diante do nosso Deus. Amém. Agora de manhã. Você está com a sua Bíblia aí perto de você? Aproveita esses minutinhos, vai lá, pega a sua Bíblia. A nossa ideia é que seja realmente um culto ao Senhor. Então, se você tiver com a televisão ligada, se você tiver com algum tipo de distração aí perto de você, se abstenha de tudo, coloque o seu celular no silencioso e não divida a sua... Então, o nosso convite é esse, tá? Vai pegar sua Bíblia, se desligue de qualquer coisa, chame aqueles que estão na sua casa. A gente não vai demorar, mas vai ser um tempo muito importante nosso com o Senhor, tá? Então, vai lá, corre e pega a Bíblia. Tem um minutinho aí pra gente iniciar a nossa palavra para vocês. Eu tô me ajustando aqui, só um pouquinho. Isso. Para compartilhar no meu também. Tá. O Fabrício está compartilhando aqui no Face dele. E você também pode fazer isso a partir de agora, para que a gente alcance aí o máximo de pessoas possível. Vocês percebem que as notícias que estão circulando na internet sobre tudo isso, elas voam com muita facilidade, né? A gente precisa fazer com que a palavra do Senhor voe numa intensidade ainda maior, para que isso acalme o coração das pessoas, tá? Tudo certo, então? Vamos lá. Acho que sim. Bom, pessoal, a gente, como eu falei com vocês, nossa intenção é termos um tempo juntos e vivermos algo bem natural aqui em companhia com o Senhor. Então, a gente conversou ontem sobre o que nós iríamos trazer nesses nossos encontros aqui com vocês. A nossa proposta é trazer uma palavra que venha do Senhor, uma palavra de consolo, uma palavra de despertamento, uma palavra que possa aquecer o nosso coração. Amém. E nós escolhemos o texto de Lucas, capítulo 8. Queria que você abrisse sua Bíblia, Lucas, capítulo 8.
para que nós pudéssemos ler juntos essa pequena porção da Escritura a partir do versículo 22. Lucas 8, verso 22 em diante. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. Algumas versões falam: iremos morrer, né? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este? Pois que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem. Meus queridos irmãos e amigos, é uma passagem que nós conhecemos muito bem, é uma história que nós conhecemos muito bem. Jesus acalma a tempestade. Mas existem verdades que nós queremos compartilhar com vocês que dizem muito respeito ao momento que nós vivemos agora. Nós estamos vivendo uma tempestade, estamos vivendo um tempo que nosso barco, que o barco da nossa vida está sendo sacolejado de um lado para o outro. Os ventos são fortes, o mar é contrário, nós estamos vendo a água entrar dentro do barco e estamos assustados. Essa que é a verdade. Eu quero ser muito sincero em dizer que nós estamos assustados. É algo novo, é algo que nós não conhecemos, nós temos uma perspectiva do que pode acontecer ainda, mas nós não enfrentamos nada semelhante. Pelo menos essa geração não enfrentou nada semelhante. E nós estamos naturalmente assustados. Meus queridos, essa passagem ela revela de uma maneira muito similar o que vivemos agora. E a gente fez alguns destaques com lições simples. E eu chamei a Letícia para estar comigo aqui para a gente poder conversar sobre isso. E a gente avaliar ponto a ponto o que podemos aprender com este momento em que Jesus acalma a tempestade. Em primeiro lugar, a gente vê aqui no versículo 22 que eles entram no barco e passam para o outro lado do lago. Aquele lago é um lago comum da vida deles. Eles faziam isso com muita frequência. Ou seja, a gente aprende aqui que eles estavam vivendo suas vidas normalmente. Dentro do barco está Jesus. E Jesus está dormindo. E nós conversamos sobre isso. O que significa Jesus estar dormindo no meio da tempestade? Eu aprendo com essa passagem, com essa atitude de Jesus, que ele é soberano e que ele é todo-poderoso. Nada pode causar medo ou temor ao nosso Senhor. Por isso que no meio da tempestade ele dorme. Não é assim, Letícia? Quando nós estamos seguros, quando estamos tranquilos, quando estamos confiantes, quando sabemos quem somos e o que podemos fazer, mesmo no meio da adversidade, nós estamos tranquilos. E assim estava Jesus ali, dormindo dentro do barco. E veio a tempestade, né? A tempestade vem. E o que eu aprendo com isso? Que as tempestades, elas vêm naturalmente. A despeito de quais sejam as razões, elas vêm contra nós, às vezes por consequência de nossos pecados, de nossas escolhas erradas, às vezes por adversidades que nós não temos controle. Eventualmente, todos nós, quem de nós, na verdade, está isento de passar por tempestades? Por que não? Por que não passaríamos por tempestades? E o que acontece ali? O barco com os discípulos atravessando o lago, vem ventos fortes, ventos contrários, a água começa a entrar dentro do barco porque tempestades vêm. Tudo bem? Você concorda com isso? Que as tempestades vêm e não podemos controlar muitas vezes o que vem contra nós? Aqui no texto vem a tempestade. Mas aí tem um negócio fora de série. Que é o que eles dizem? O que acontece diferente nesse barco? Na verdade, eles se desesperam, mas aí eles vão acordar Jesus. Eles vão clamar por socorro. Eles entendem que Jesus está ali dentro
A princípio eles ficam bravos, né, chateados, porque Jesus está dormindo e eu imagino eles sendo pescadores experientes, que era a maioria dos discípulos, eles começam a tentar resolver o problema, às vezes como a gente faz também, né? Só que o problema não passa, o problema não cessa, a tempestade não vai embora. E aí eles vão acordar Jesus e eles acordam Jesus assim meio bravos, né? Qual que é a frase que ele fala ali? Vamos morrer? Estamos em perigo. Olha na sua Bíblia aí, meu irmão. Pega ali, ó. Qual que é o versículo? Versículo 24. Versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Tem um detalhe. Eles estão com medo. Meus irmãos e amigos, nós estamos ouvindo tanta coisa por aí, né? Olha, nesse ímpeto, diante da tempestade, diante da adversidade, é comum ter medo. Tá tudo bem, tá ok. Fiquei com medo. A ação instintiva é o medo e está tudo bem. A questão é agora a seguinte: eu vou permanecer com medo ou não? Diante daquilo que nós não temos controle, eventualmente ficamos assustados e temos medo. Os discípulos aqui, evidentemente, declaram: estamos com medo porque vamos morrer. E aí eles vão acordar Jesus. Eles vão acordar Jesus. Olha, tem uma verdade aqui que nós não podemos deixar de falar. Em primeiro lugar, uma verdade que divide em duas. Em primeiro lugar, Jesus está no barco. Amém. Jesus está no barco. Meus queridos, quando Jesus está no barco, nós temos a quem recorrer no meio da tempestade. Se ele está no barco, nós podemos buscar por ele. Se ele está no barco, nós sabemos a quem clamar. Eu tenho dito isso, muitas vezes nós falhamos em nos esquecer que Jesus está no barco da nossa vida. Muitos crentes, servos do Senhor, que se declaram ovelhas desse supremo pastor, se esquecem que ele está no barco. Isso é maravilhoso. Eu quero lembrar você que conhece a Jesus, você que é servo desse Senhor, você que tem a Deus como Pai, Jesus está no barco. Você não está na tempestade sozinho, solitário. Jesus está no barco. Você tem a quem clamar. Então clame a Jesus, ore, está com medo, está assustado, busque a Jesus, busque ao Senhor. Olha, agora existe uma segunda verdade também contida nessa passagem. Quando Jesus não está no barco, a quem vamos recorrer? Eu observo as pessoas desesperadas, observo as pessoas assustadas, assombradas e não sabendo o que fazer, porque Jesus não está no barco da vida delas. Então você que está nos vendo agora, está nos ouvindo, eu quero fazer uma pergunta. Qual é a relação que você tem com Jesus? Qual é a relação que você tem com o Senhor? Onde está Jesus na sua vida? Ele faz parte da sua vida? Ele está no barco da sua vida? Se não está, eu entendo o seu medo que permanece, o seu medo que continuamente lhe assombra, porque você não tem a quem clamar. Você não tem a quem clamar. Então o que fazer? Chame Jesus para entrar no barco da sua vida. Convoque Jesus para entrar no barco da sua vida. Porque quando ele está no barco, nós podemos clamar. E então a parte mais linda é que depois que eles desesperadamente clamam por Jesus, Jesus se levanta e ele dá uma palavra também um pouco dura para os seus discípulos, né? Na versão NVI, ele falava de um jeito bem interessante. A nossa versão NVI está no celular, então a gente não está com ela aqui, mas talvez se você tiver, coloca pra gente ali exatamente a frase no versículo 25. Na versão que eu tenho aqui diz: então Jesus lhes disse, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Gente, eu falei isso recentemente em algum dos vídeos, que quando a gente está vivendo tempos difíceis, o seu estado emocional e espiritual e até físico, ele vai depender de para onde você está olhando. Os seus olhos estão olhando para o que agora? Nessa crise, nessa pandemia? Você está colocando o seu coração direcionado para onde? Os discípulos estavam olhando para a tempestade, óbvio, ela estava vindo sobre eles. Jesus estava no barco, mas eles poderiam ter olhado diretamente para Jesus.
Logo que a tempestade começou. Para onde você está olhando? A gente está vivendo dias onde as pessoas estão angustiadas com as suas próprias vidas em relação à saúde, mas a gente está vivendo também angústias sobre o que vai acontecer depois que a pandemia passar, que são previsões de crises financeiras no mundo todo. Nós estamos vivendo sobre ataques, medos em relação a quem trabalha na saúde, a quem está na linha de frente, a quem não é só da saúde, mas também está envolvido com tudo isso. Irmãos, queridos, para onde você está olhando? Qual é a direção do seu olhar? Se você todos os dias abre a televisão, liga a televisão, se você todos os dias entra na internet e você vai sendo alimentado por essas notícias, por essas previsões, você vai sucumbir. Você vai adoecer emocionalmente. Então olhe para Jesus. Como o Fabrício disse, se Jesus está no barco da sua vida, você pode clamar por ele, nós podemos clamar por ele. E a gente pode até dizer que a gente está vivendo isso de perto. Eu sei que a maioria de vocês sabem que o nosso filho está na Europa junto com a nossa amiga Siki. E eles viveram dias, e nós junto com eles, em alguns momentos vivemos dias de angústia. E que quando o nosso coração estava sendo tomado por todo o sentimento de medo em relação a eles, a gente corria para o Senhor. Queridos, eu não sei dizer quantas lágrimas nós derramamos ao Senhor nos últimos dias. Nós clamamos muito ao Senhor. A angústia vinha no nosso coração. Quando a gente pensava neles, a gente nem está conseguindo pensar na gente agora, em relação a ter medos, mas nós pensávamos neles. E quando essa angústia vinha, nós dois aqui em casa como família, meus pais estão aqui, minha irmã, nossa filha, Ana Raquel, nós nos unimos em oração por muitos dias, em todo o tempo, nas madrugadas. Chegou um tempo que nós dissemos: Senhor, nós nem sabemos mais o que dizer, porque nós já dissemos tudo, nós já pedimos tudo, mas a gente sente que o Senhor está cuidando de nós. Então, tem sido dias de exercício, sabe, gente? Exercício de fé. E em todo tempo que a gente chora na presença do Senhor, a gente sente o Espírito Santo dizendo: filhos, eu estou cuidando deles, eu vou trazê-los de volta para casa, confiem em mim. É como se Jesus estivesse ali no barco e ele dissesse assim: discípulos, meus amados, eu estou aqui. Eu estou com vocês. Esses ventos, essa tempestade, eles me obedecem. Vocês entendem isso? A pandemia, a crise financeira, qualquer coisa, eles obedecem ao Deus, Criador dos céus e da terra. Não tem doença, não tem vírus, não tem nada que seja compatível ao poder do Deus que criou os céus e a terra. Então é nele que nós confiamos e é nele que você precisa descansar. Queridos, não é só confiar em Deus, porque às vezes a gente diz: eu confio em Deus, Deus vai cuidar de tudo, mas a gente não descansa. E o descanso é necessário. Você tem que confiar e descansar. Porque aquela angústia que vem e sobe no nosso coração, quando nós lançamos ela ao Senhor, nós temos que experimentar a paz. Se você não está experimentando ainda essa paz verdadeira, é porque talvez você não esteja entregando de verdade ao Senhor os seus temores, com fé no seu coração. Porque o Espírito Santo, ele traz paz. E é isso que nós estamos vivendo, né? O nosso filho está... Perdão, moço, queria falar? Não, pode falar. Pode falar. O nosso filho está voltando hoje. Ele está, neste momento, no aeroporto, lá em Londres, né? E então o nosso clamor tem sido: Deus, cuida dos aviões. Senhor, ele vai passar horas e horas dentro de um avião com pessoas que talvez estejam doentes. E aí, quando a gente lança isso para o Senhor, mais uma vez ele diz: meus filhos, confiem, eu estou no barco, eu vou cuidar. Então, o nosso convite hoje, queridos, para vocês é que vocês vivam o que nós estamos vivendo, de entregar ao Senhor. Talvez a sua angústia nem seja de ter alguém na sua casa em risco. Talvez a sua angústia seja por todas as notícias que você vê, pelo tempo que você não sabe quanto vai durar. Não importa qual seja a sua angústia.
Entregue para o Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Fala, meu bem. Olha, o que Deus está falando com a gente, né, tem falado conosco, e vemos aqui Jesus fazendo isso com os discípulos. Parece que quando ele fala assim, onde está a vossa fé? Ele, de imediato, a gente vislumbra ele falando assim, poxa, sabe quando a pessoa sabe muito bem como resolver um problema e fala assim, poxa, você não precisa resolver isso, olha só fazer isso aqui, pega aqui, fala ali, tal, tal. Eu vejo Jesus naquele momento falando assim, poxa, onde está a fé de vocês? Ele dá um comando aqui e os ventos se acalmam. Ele dá outro comando e os mares ficam na bonança. Então, irmãos, amigos, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Nesse momento é hora de olhar para Jesus. Eu creio, sabe o quê? Que nós estamos vivendo um tempo de despertamento, um tempo de avivamento. Hoje eu vi uma foto do pastor Renato, nosso amigo, nosso irmão lá de Minas. Ele colocou uma foto, eu fico até emocionado. Ele colocou uma foto da igreja dele, do templo onde ele é pastor. E colocou assim, que saudade da tua casa, pai. Eu estou vendo que as pessoas estão com saudade. E aí eu fico pensando, aí o meu espírito assim fica meio exaltado, fala, poxa, agora aqueles irmãos que estavam há muito tempo sem buscar a Deus, aqueles irmãos estão afastados, estão distantes, agora eles vão começar a ter saudade do que não viveram, não é verdade? E essa saudade, Deus vai reverter isso em tempo de restauração, de reconstrução, de avivamento. Agora, o que temos que fazer? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus, depositar nossa fé em Jesus, que Ele vai fazer aquilo que é extraordinário. O que aconteceu em seguida foi isso, Ele dá os comandos e tudo cessa. E aí os discípulos saem da posição de amedrontados para extasiados, perplexos. Eles saem da posição de medrosos para entusiasmados e dizem, quem é esse? Que até os ventos e as ondas repreende e eles lhes obedecem. Quem é este? Queridos, talvez seja um tempo em que Deus esteja querendo que as pessoas o conheçam. Sabe, talvez seja o tempo onde muitos viveram tão longe de Deus que agora Deus está permitindo um momento para a gente se voltar para Ele. Nunca se viu tantas pessoas clamando por Deus, nunca se viu pessoas se unindo. Vocês estão vendo esses prédios em cidades grandes, esses clamores públicos, cada um na sua casa, mas todo mundo num só coração. Eu não sei o que vai acontecer com a Igreja de Cristo quando tudo isso acabar, mas sabe o que eu penso? Que a gente vai viver um novo tempo. Esse tempo que o Fabrício está falando, um tempo onde as pessoas vão estar cheias da presença de Deus, porque elas buscaram tanto isso dentro das suas casas, sem depender de líder espiritual, sem depender de reuniões. Tá todo mundo tendo que aprender a buscar a Deus por si mesmos, e é isso que Deus quer. Quando Jesus fala, ensina sobre a oração, não é? Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai lá no secreto, e o seu Deus que te vê no secreto te recompensará. Queridos, esse é o tempo de entrar no quarto, de fechar a porta e dizer, Senhor, olha para nós. E eu vejo que as pessoas estão vivendo isso. Então, nós queremos caminhar para o final. Sim. Deixar algumas questões muito importantes para você. Você que está com medo agora, você que está temeroso e que olha para o barquinho da sua vida e não encontra Jesus. Eu tenho uma palavra para você forte, mas é verdade. Tenha medo mesmo. Tenha medo mesmo. Navegar por essas tempestades sem Jesus é assustador. Olha, o Senhor está indo ao seu encontro. Amém. O Senhor está permitindo que todas essas questões que nos cercam hoje abram seus olhos para você enxergar que você é pequeno, que você não tem controle, que você não pode todas as coisas. Então, deixa Jesus subir no barco da tua vida. Deixe Jesus subir no barco da tua vida. Busque a Deus, busque a Deus. O que pode fazer a ciência agora? Somente aquilo que Deus permitir. Já pensou nisso? É o que Deus permitir. Então, busque a Deus. Sabe por quê? Porque se Jesus está no barco da sua vida, você clama a Ele, você descansa e confia. Amém. E não importa a duração da tempestade, você confia no Senhor que está dentro do seu barco e você descansa. Amém. Então, queridão, pensa nisso. Onde é que está Jesus?
Onde é que está Jesus? Você que está brincando de relacionar-se com Deus, agora é hora de chamar Jesus para o seu barco e clamar a Ele. E clame a Ele, busque a Ele, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, soberano, e num sinal, num comando, Ele acalma a tempestade. Amém. Talvez não vai resolver o problema de todo mundo, mas vai resolver o teu problema. Eu quero te dizer uma coisa que, ouvindo o Fabrício falar isso, eu senti no meu coração. Eu fico imaginando a sensação desses discípulos de verem uma tempestade se acalmando. Nós vivemos uma experiência recentemente num barco, agora em janeiro, e a gente foi acometido de uma grande tempestade no meio do mar. Nas férias estávamos, né? E nós ficamos muito assustados. Nós nunca tínhamos vivido algo semelhante, né, amor? E as ondas, o barco batia assim nas ondas, era vento, era chuva, foi um terror. A Ana Raquel começou a chorar e eu tentando acalmar a Ana, o Fabrício ali por perto abraçando a gente. E eu fiquei pensando nos discípulos, porque eu imagino que tivesse sido muito pior o que eles tinham vivido, né? Então, eu fico imaginando se alguém... E eles eram pescadores, né? Exatamente. Ou seja, se eles entraram em desespero, era porque aquela tempestade não era comum. Então, eu fico imaginando se alguém subisse na proa daquele barco e desse uma ordem, assim, pros ventos e pro mar e pra chuva e, de repente, pá, tudo cessasse. Olha, eu não sei como eu me sentiria. Foi assim que os discípulos se sentiram. Gente, vai chegar um dia que essa pandemia vai acabar. Vai acabar. Mas Deus precisa encontrar fé na terra. Deus precisa encontrar fé na sua família, na minha família. Deus precisa encontrar fé nos nossos corações. Então, eu quero terminar a minha parte dizendo: o Deus criador dos céus e da terra, Ele pode dar um comando, Ele pode dar uma ordem e tudo isso cessar. Mas a nossa fé precisa estar firme nele. Então, sabe, hoje é dia do Senhor. Para de ver notícia. Não veja notícias hoje. Não fica assistindo o que eles estão falando. Busque ao Senhor. Vai ler a Bíblia, meu querido. Vai ler a Bíblia. Ore ao Senhor. É isso que vai te alimentar. Não tem outra coisa. E a nossa palavra pro seu coração é essa. Você vai estar mais dias aqui, né, amor? Se Deus Como é que quiser. vai ser isso? Eu acho que sim. A minha ideia é todo dia estar aqui às 10 horas. E você, de vez em quando, eu trago junto comigo. Pra gente poder compartilhar da palavra do Senhor. Gente, obrigada pelas orações em relação ao Daniel. Nós temos recebido muitas mensagens em relação a Sique, a nossa amiga e ele que estão juntos. Nós vamos dar notícias para vocês à medida que tudo acontecer. E olha, sabe o que eu creio? Que Deus vai fazer ainda um grande milagre em relação a tudo isso. E nós vamos ver a glória do Senhor. E uma outra palavra, você que está trabalhando nesse tempo, você que não pôde parar, você que é da saúde, você que é bombeiro, você que é motorista, você que está ali na linha de frente, confie no Senhor. Não deixe espírito de medo entrar na sua mente. Não deixe o temor tomar conta do seu coração em nome de Jesus. Você não pode parar, não é? O Senhor escolheu você. Você foi escolhido por Deus para abençoar vidas. Então vá, levante-se da sua cama e vai e ore ao Senhor e diga: Senhor, me cobre, porque eu estou aqui fazendo a tua vontade, porque eu estou cuidando de quem o Senhor ama. Não deixe espírito de medo dominar o seu coração. A Bíblia diz que nenhum mal chega à nossa tenda. Nós temos que ser vigilantes com isso, no sentido de quem pode, mas quem está trabalhando, confie nele. Descanse nele, ele está cuidando de você. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde o seu coração, aproveite sua família. Hoje é dia do Senhor, então se volte para ele, hoje e todos os outros dias, mas hoje em especial. Amém. Vamos orar? Eu fiz uma lista aqui que nós estamos. A nossa igreja hoje está a partir de hoje, na verdade, está orando todo o dia inteiro, 24 horas. Nós estamos com um relógio de oração, então toda a igreja está orando. De 30 em 30 minutos giramos as pessoas e estamos virando dia a dia, a partir de hoje, orando. E nós temos uma relação de motivos de oração. Eu quero compartilhar com você esses motivos. Nós estamos orando para que esse tempo sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Pessoas que estão distantes de Deus, distantes da casa de Deus, que voltem, que retornem à comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Também estamos orando para que Deus nos dê coragem para testemunhar para os aflitos. Jesus no barco nos dá essa segurança mesmo no meio da tempestade. Amém.
Estamos orando também pelos médicos porque os médicos primeiro, porque eles vão lidar com o doente. Então, nós estamos propensos a esbarrar com um doente, mas o médico ele vai lidar com o doente. Então, outras funções que vão lidar diretamente com o doente, precisamos cobri-los em oração. Então, ore pelos médicos. Amém. Nós estamos orando também por aqueles que estão em viagem. Falamos da SIC e do Danielzinho, mas muitas pessoas estão voltando de viagens, missionários que estão querendo voltar para casa nesse tempo, pastores, conhecidos teus. Ore também para que possam voltar em segurança, resguardados, protegidos, né? Também estamos orando por despertamento espiritual no mundo. Olha, nós precisamos de que esse tempo, nós clamamos para que esse tempo seja um tempo de despertamento espiritual. Ore pela sua família. Amém. Não fica com medo. Olha, o medo no primeiro impacto, ok. Mas depois que você sabe que Jesus está no barco, você agora descansa. O Guilherme Sim, estou vendo ali. Oração. Pelo Evandro e pela Juniana. Amém. Pastor Evandro e Juniana, que estão lá na Itália. Estão lá. Temos orado por vocês. No olho do furacão, né? Vamos orar por eles também. E eles, ontem eu vi o Evandro saindo para ajudar as pessoas e fiquei muito emocionado com aquilo. Eles não estão presos, fechados, estão dentro da prudência que lhes é permitida, estão atendendo aos necessitados nesse estado tão caótico da Itália. E também algumas pessoas que estão manifestando alguns sintomas de gripe. Às vezes é só uma gripe normal, mas agora, nesse momento, qualquer tosse, a gente já fica assustado. Então, vamos orar também por essas pessoas que estão, de alguma forma, manifestando sintomas dessa doença. Não sei como é que vamos fazer. Você fecha o olho aí, a gente fecha o olho aqui, fica tudo certo? Vamos combinar? Que tal? Vamos. A gente quer orar. Eu vou orar, depois a Letícia vai orar. E nós queremos orar pela sua vida também. Vamos fazer um exercício difícil nesse mundo virtual, que é se desconectar um pouco, para a gente poder... já mais uma notícia aqui do Jairo, nosso primo, que está também manifestando alguns sintomas. Também a Maria, filha da Rose da Altieres. As nossas congregações, isso, irmão. Muita gente mandando mensagem aqui agora. Amém. Vamos orar pelas nossas frentes missionárias, para as igrejas em todo o mundo, as pequenas igrejas, né, irmãos? Que não vão se encontrar. O Marquinhos mandando os enfermeiros, assistentes. De saúde, né? Olha, é muita gente. Eu sei que agora está vindo um monte de pedido aqui de oração. Deus está vendo, Deus está conectado aqui no nosso Face nesse momento, está lendo as mensagens também. Pode ficar tranquilo, tá? A gente vai orar. E vamos colocar tudo isso diante do Senhor e vamos clamar ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas, é soberano e Ele está no nosso barco. Amém. Olha, isso nos dá muita tranquilidade. Ele está no nosso barco. É verdade. Vamos orar então? Olha lá, orar para São Paulo também, muitos pedidos São aqui. Paulo, Rio, Brasília, né, as nações. Gente, eu quero que a gente ore por um milagre. Sabe qual é o milagre? Que as previsões falhem. Existe uma previsão de que essa semana as dificuldades vão ser incontroláveis. Vamos orar para que tudo isso caia por terra e Deus tenha misericórdia da nossa nação. Essa semana eu estava orando na clínica e eu disse: Senhor, tem misericórdia do nosso país. Nós não temos condições, Deus, de enfrentar tudo isso como os outros países têm. E na hora, gente, o Senhor falou no meu coração assim: filha, eu já tive misericórdia. Porque eu deixei que isso chegasse a vocês num tempo onde muitas coisas já eram conhecidas sobre essa doença, num tempo onde países mais capacitados já estavam trabalhando para curar. Vocês estão recebendo tudo mastigado, vocês só precisam obedecer. Então, aquilo acalmou meu coração de entender que, apesar de tudo, o Senhor está nos poupando de algo pior. Então, agora o nosso clamor como povo brasileiro tem que ser: Deus, quebre todas as previsões. Não tem semana pior. Não vai acontecer isso. Esse colapso que as pessoas estão prevendo, Senhor, nos poupe. Se a gente olhar pelo lado médico, é isso mesmo que vai acontecer. Mas a gente olhar pelos olhos da fé, nós podemos aceitar e entender que Deus pode mudar as previsões. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Então, em nome de Jesus, esse vai ser o nosso clamor. Nós temos aí quase 200 pessoas nos assistindo. Fecha os seus olhos e vamos levantar um clamor aos céus para que Deus nos ouça e para que todas essas previsões caiam por terra em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos.
Nós estamos recebendo muitos pedidos de oração aqui. Nossa sobrinha Melina está vindo de São Paulo, é isso mesmo, vamos orar. Nossos governantes também, não podemos Amém. esquecer deles, tem que tomar decisões rápidas e às vezes a gente não entende as decisões que tomam, então Deus dê sabedoria a eles, né? Desde os nossos prefeitos, governadores, nosso presidente, que nós oremos para que eles sejam guiados pelo Senhor na direção de toda essa catástrofe, né, que tem se cercado o nosso país. Vamos orar então? Amém. Feche os seus olhos aí se você puder, se você conseguir, né? E vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, ó Pai. Primeiramente, declarando que Tu és Rei Todo-Poderoso, soberano, Senhor. Amém. Pai, nada lhe pega de surpresa. Nós fomos surpreendidos com essa tempestade, mas o Senhor sabe de todas as coisas e sempre soube que ela viria contra nós. Por isso, Pai, nós declaramos a nossa confiança no Senhor. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, que pode num comando, num piscar de olhos, num gesto, cessar todas as coisas e mudar todo esse quadro, Senhor. Ó Pai, nós reconhecemos que somos limitados, nós somos pequenos, nós não temos em nós autoridade alguma, Senhor, não temos em nós merecimento algum, por isso que oramos a Ti em nome de Jesus. Ó Pai, é pelos merecimentos de Cristo que nós oramos ao Senhor, reconhecendo, Pai, que não somos dignos nem mesmo de falar contigo, Pai, mas em nome de Jesus nós vamos à Tua presença agora, Senhor Deus. Ó Pai, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, por todos esses clamores que estão dentro do nosso coração, Pai, esses clamores que o Senhor olha lá no fundo do nosso coração, alguns secretos, alguns que nós não expomos, alguns medos escondidos, ó Pai, Tu podes ver a todos eles e nós colocamos cada um deles diante do Senhor, ó Pai, cada um deles. Colocamos nossas famílias diante do Senhor, colocamos nossos irmãos, nossos amigos, colocamos nossa cidade, Pai. Nós estamos aqui em Matelândia, uma pequena cidade, mas cada um dos que estão conosco agora vivem em cidades diferentes, distintas, com quadros distintos também nesse momento dessa doença. Por isso, Pai, colocamos todos os nossos municípios diante do Senhor, nossos prefeitos, nossos governadores, o nosso presidente, Senhor Deus. Pai, dê sabedoria, acesse esses corações de alguma forma, Pai. De alguma maneira, Pai, conduza-os a decisões que estejam de acordo com a Tua vontade, Pai. Deus. Senhor, nós pedimos pelas pessoas que estão na linha de frente, que não puderam parar de trabalhar, Senhor. Pessoas que estão tendo que sair às ruas para fazer o país funcionar, Senhor Deus. Pai, eu coloco essas vidas diante de Ti, protege-os, Pai, faça-os olhar para o Senhor. Senhor. Ao invés de olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para toda a calamidade que o cerca, que olhe para o Senhor e creia que o Senhor continua no comando, o Senhor continua no controle, Pai. O Senhor há de guardá-los debaixo das Tuas asas, Senhor Deus. Eu peço pelos médicos, Pai, que vão ter que ter o contato com a doença, Senhor Deus. Os que já estão tendo contato e os médicos que estão hoje aqui vivendo esse tempo de expectativa, Senhor Deus. Pai, alcança o coração deles. Eu fico pensando como é que está o coração desses médicos quando precisarem ter contato com pessoas doentes e precisarem ser instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, traga paz a eles. Traga paz, segurança de que o Senhor vai estar cuidando deles enquanto eles cuidam de nós. Senhor Deus. Pai, eu peço por aqueles que agora estão com algum sintoma de gripe, de uma enfermidade que seja similar a essa. Senhor, acalma esses corações também, Senhor Deus. Pai, Tu és médico e nós cremos que Tu és um médico que cura sem remédios humanos. Por isso, Senhor, vá com esse poder e com essa mão curadora sobre aqueles, Senhor Deus, que estão agora clamando a Ti e crendo em Ti, que Tu podes curá-los. Senhor Deus, eu quero colocar pelas pessoas que estão viajando de volta, estão vindo de volta para as suas cidades, para as nossas cidades, Senhor. Pai, toda uma logística que vão ter que enfrentar aí de rodoviárias, aeroportos, vão ser motivos de medo, não sei como eles vão ser vistos pelas pessoas, ó Pai. Também em suas cidades, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Deus. Tenha misericórdia e diminua o tempo de sofrimento dessas pessoas também. De privação, Senhor. Tempo de privação. Eu peço especialmente pelo nosso filho, pelo Daniel, que está agora num aeroporto, em outro país, na Europa, Senhor, na expectativa de embarcar, Senhor Deus, ele junto com a nossa irmã em Cristo, a Sique. Pai, também cuide do coração deles, acalma o coração deles, que eles olhem para Jesus no barco. Pai, e fique em paz, O Senhor vai trazê-los de volta em segurança, logo estarão conosco aqui. Senhor Deus,
eu peço por nós também. Nos fortaleça, Senhor. Amém. Nós, pastores, líderes que Amém. estamos espalhados aí por esse mundo e que temos uma função tão especial nesse tempo, Pai, de sermos profetas, Amém. Pai, de sermos canais da Tua palavra para esse coração atordoado deste mundo, Senhor. Dá-nos, Pai, segurança no Senhor. Que Amém. nossa mensagem seja muito além de palavras, mas seja vida. Amém. Que possamos realmente viver o que estamos pregando Amém, mais do que Senhor. nunca, Senhor. Amém, Deus. Pai, eu confio em Ti, descanso Amém. em Ti, Senhor. Amém, Deus. Senhor. A tempestade é forte, mas o Senhor está no nosso barco. Ah, Deus, é verdade. E eu descanso, porque daqui a pouco o Senhor vai dar um comando Nós e cremos. a bonança vai ser Nós estabelecida. cremos, Senhor. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Deus. Ó, Pai, obrigada por esse tempo na Tua presença, com tantas pessoas. Deus, é lindo, a gente não pode vê-las, mas a gente sabe que estamos todos juntos em um só espírito. E isso só o Senhor pode criar e proporcionar. Senhor Jesus, eu te peço por paz aos nossos corações. Alcança cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus, que está te cultuando junto com a gente. Alcança esses corações com paz, com conforto, com esperança, Deus. Pai, em nome de Jesus, que os temores deste mundo não abalem a nossa fé. Pelo contrário, Pai, que isso tudo aqueça os nossos corações. Deus, a gente chora porque o nosso coração é quebrantado diante do Senhor. Não há em nós poder algum e nem segurança humana alguma, Deus. Então nós nos quebrantamos diante da Tua presença, o Deus Criador dos céus e da terra. Deus, clamamos pelos nossos missionários que estão longe, pelos pastores, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos militares, por todos, Deus, que estão longe, que estão nesses países muito afetados. Oh, Deus, tem Pai, tem misericórdia das suas famílias. Deus, que o Senhor quebre as previsões. O Senhor é um Deus que dá ordem. E o vento e o mar lhes obedecem. Então o Senhor é um Deus que dá ordem a vírus e a enfermidades. E eles têm que te obedecer. Pai, nós clamamos que o Senhor cesse. Que o Senhor interrompa tudo isso. Deus, a gente clama que o Senhor faça milagres nas previsões. Pai, a gente clama por um novo tempo. Senhor, nós já aprendemos tantas coisas nesse tempo. Nos coloque de volta, Deus, a vida que tínhamos, mas agora sendo transformados pela Tua presença. Senhor Deus, cuida das famílias, Pai. Traga neste dia uma palavra de renovo e de esperança a todos nós. Amém. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Olha, que Deus abençoe a todos. Hoje é domingo, dia do Senhor, então nós vamos à noite, às 19h30, 7h30 da noite, nós estaremos cultuando ao Senhor. Vamos fazer a transmissão do nosso culto ao vivo, online, às 19h30, a partir do templo da Primeira Igreja Batista de Matelândia. Nós teremos uma estrutura mínima ali. Vamos cantar também. Hoje nós não cantamos, nós não ensaiamos, então não cantamos. Tô brincando. Melhor não, né? Não vamos cantar aqui não. Vamos cantar juntos hoje à noite, vamos adorar ao Senhor com a equipe de louvor da igreja, com um pequeno grupo reduzido, mas ali para adorar ao Senhor. E iremos trazer uma mensagem também da parte de Deus para a nossa igreja e para todos aqueles que estarão conosco acompanhando online, via Facebook e outras redes sociais. Amém? Amém. Deus te abençoe. E obrigado pela companhia e é provável que amanhã estejamos aqui às 10 horas para estar falando com você, tá? Que Deus te abençoe. Jesus no barco, nós estamos seguros. Amém, gente. Abraço. Fiquem com Deus, tá? Um grande beijo e até a próxima.